Capítulo 8. Gestão de riscos. Quando perguntei a Paul Tudor Jones qual era o conselho mais importante que ele daria aos traders em geral, ele respondeu: não foque em ganhar dinheiro, foque em proteger o que você tem. A maioria dos novatos no trading acredita que o êxito nessa área é uma mera questão de descobrir o método ideal para entrar em um trade. Os magos do mercado que entrevistei, porém, costumam estar de acordo num ponto. A gestão financeira, isto é, o controle de riscos, é mais importante para o sucesso no trading do que a metodologia de escolha do trade. Você pode se sair bastante bem com uma metodologia inicial medíocre, isto é, ligeiramente melhor que o puro acaso, e uma boa gestão financeira, mas você tem alta probabilidade de perder tudo com uma metodologia inicial superior e uma gestão financeira ruim. A triste realidade é que a quantidade de atenção que a maioria dos traders iniciantes dedica à gestão financeira é inversamente proporcional à importância que ela tem. O argumento do penico e a regra de Kovner. É instrutivo examinar como os magos do mercado lidam com o controle de riscos. Marty Schwartz talvez tenha dado a melhor descrição sumária de uma abordagem eficaz a esse ponto. Seu conselho é simplesmente: saiba qual é o seu argumento do penico. Não sei se essa expressão ainda é usada hoje em dia, mas quando Schwartz e eu éramos crianças, pedir penico era a senha de rendição para parar de apanhar. Quando dois meninos começavam a brigar e um dava uma chave de braço no outro, ele dizia: pede penico, um código tácito de que o adversário precisava desistir. Schwartz quis dizer o seguinte: antes de optar por uma posição, é preciso saber em que ponto você vai se retirar, para evitar um sofrimento maior. Bruce Kovner, fundador da Caxton Associates, foi um dos maiores traders macro-globais de todos os tempos. Na época em que o entrevistei, ele já fazia trading havia 10 anos, tendo alcançado nesse período uma taxa média de retorno anual de inacreditáveis 87%. Embora seja quase impossível manter retornos nesse patamar, nas décadas seguintes, ele sustentou um desempenho excelente, até aposentar-se em 2011. Kovner teve uma experiência inicial no trading, em que uma tomada de risco excessiva o fez perder em um só dia metade do lucro que havia acumulado. Esse choque fez dele um trader que respeitou o controle de riscos pelo restante da vida. Os detalhes desse trade serão discutidos no capítulo 17. Um dos princípios centrais de gestão financeira de Kovner era que, antes de entrar em qualquer posição, ele predeterminava o ponto de saída, com base em uma avaliação do caminho que o mercado não seguiria, se ele estivesse certo em sua ideia de trading. Só assim eu consigo dormir, disse Kovner. Antes de entrar, eu já sei quando vou sair. Por que é tão importante determinar o ponto de saída antes de entrar? Porque o último momento em que se tem absoluta objetividade é logo antes de entrar em um trade. Uma vez dentro, perde-se a objetividade, o que deixa o trader mais suscetível a procrastinar na hora de refletir sobre uma posição perdedora. Ao tomar a decisão de saída limitadora de prejuízos antes de entrar no trade, Kovner adotava uma estratégia de controle de riscos disciplinada e eliminava a emotividade do processo de gestão financeira. Uma observação pessoal. A regra de Kovner, determinando o ponto de saída de um trade antes de entrar, está no cerne de um trade que considero o meu ponto pessoal de transição de um trader perdedor para um ganhador. Ironicamente, essa operação, que hoje vejo como uma das melhores que já realizei, deu prejuízo. Na época, eu havia feito diversas tentativas de trading, começando sempre com participações pequenas, perdendo tudo, muitas vezes por ter deixado um único trade fugir do controle e dando um tempo antes de fazer nova tentativa. O trade da virada, que mudou tudo, envolvia o marco alemão, na época a principal moeda europeia, antes da criação do euro. O marco vinha em uma longa fase de range, depois de um prolongado declínio. Com base em minha análise, concluí que o marco estava formando uma base de preços importante. Abri uma posição longa dentro do leque de trading, antecipando um futuro breakout.
Ao mesmo tempo, coloquei uma ordem de stop loss logo abaixo do ponto mais baixo de consolidação. Meu raciocínio era que, se eu estivesse certo, o mercado não cairia até um novo recorde de baixa. Vários dias depois, o mercado começou a cair e eu pude usar a ordem de saída com um prejuízo pequeno. A parte boa é que, depois que saí, o declínio do mercado acelerou-se drasticamente. No passado, esse tipo de trade teria feito uma limpa na minha conta. Em vez disso, tive apenas um pequeno prejuízo. Se me dissessem para resumir em 10 palavras o conselho de trading que considero mais importante, minha resposta seria aquilo que eu batizei de regra de Kovner. Saiba a hora de sair antes mesmo de entrar. Como não colocar uma ordem de stop? Stops protetores, ou pontos de saída pré-determinados para minimizar prejuízos, como os utilizados por Schwartz e Kovner, são uma das ferramentas mais eficazes de gestão de riscos. No entanto, muitos traders adotam abordagens disparatadas ao colocar ordens de stop, a ponto de tornar as coisas ainda piores. Colin O'Shea, bem-sucedido gestor de hedge funds em Londres e gestor financeiro do Citigroup, do Balyasny Asset Management e de George Soros, antes de abrir seu próprio fundo, o Comac Capital LLP, lembra como um processo mal feito de colocação de ordem de stop pôs a perder seu primeiríssimo trade. Recém-contratado como trader do Citigroup, O'Shea fez uma análise de fundamentos da economia britânica e concluiu que a alta das taxas precificadas pelo mercado de juros futuros não aconteceria. Sua previsão mostrou-se absolutamente correta. Passados 3 meses, não houve nenhum aumento das taxas e os juros futuros de curto prazo haviam subido 100 pontos. Embora O'Shea tivesse acertado em cheio, acabou perdendo dinheiro. Como ele pôde ter prejuízo mesmo tendo razão? O problema de O'Shea é que ele tinha uma ideia de longo prazo a respeito da taxa de juros, mas negociou no mercado com limitações de risco de curto prazo. O tempo todo, suas posições eram encerradas devido a oscilações insignificantes dos preços que acionavam ordens limite. Por trás dessa conduta estava o medo excessivo de perder dinheiro. Aquele trade inicial ensinou a O'Shea que é preciso estar disposto a aceitar certo grau de risco para que um trade dê resultado. Ele descreveu como se deve colocar uma ordem de stop e, em seguida, comparou esse método recomendado com aquilo que muitos traders fazem na prática. Primeiro, disse O'Shea, você precisa decidir quando está errado. É isso que determina qual deve ser o nível do stop. Em seguida, precisa descobrir quanto está disposto a perder naquela ideia. Por fim, tem que dividir a quantia que se dispõe a perder pelo prejuízo por contrato no ponto de stop. E é isso que vai determinar o tamanho da sua posição. O erro mais comum que eu vejo é fazerem isso de trás para frente. Começam pelo tamanho da posição, depois decidem qual é o limiar de dor e, por fim, determinam onde colocar o stop. Colocar uma ordem de stop próxima demais também levará provavelmente a prejuízos seguidos. Como explicou O'Shea sobre esse tipo de traders, eles saem quando se atinge um stop, comportadamente, mas logo depois querem entrar de novo, porque não acham que estavam errados. Foi assim que os day traders da Nasdaq perderam uma montanha de dinheiro em 2000 e 2001. Por serem comportados, encerravam suas posições no final do dia, mas repetiam continuamente o mesmo equívoco. Em resumo, O'Shea quer dizer que, em vez de colocar a ordem de stop com base em seu nível de dor, você deve colocá-la em um nível que desminta sua hipótese de trade. O mercado não está nem aí para o seu limite de dor. Uma alternativa aos stops. Embora os stops possam ser uma ferramenta valiosa de gestão de risco, uma desvantagem deles é que a posição original pode virar depois do gatilho do stop, deixando o trader com prejuízo quando ele deveria ter ganhado dinheiro. As opções podem ser usadas como ferramentas alternativas de gestão de risco, evitando cenários frustrantes a um custo fixo pré-determinado. Por exemplo, vejamos o caso de um trader que quer comprar a ação XYZ, negociada a $24, e está disposto a arriscar um prejuízo máximo de $2.
A abordagem padrão seria comprar a ação e colocar uma ordem limite de $22. Claro, o prejuízo pode ainda assim exceder $2, caso a ordem limite seja aplicada abaixo de $22. Caso a ação caia a $21,80 e depois suba até 30, o trader continuaria com um prejuízo de aproximadamente $2 por ação, embora tivesse razão em relação à expectativa de alta daquele papel. Como alternativa ao uso do stop, o trader poderia, por exemplo, fazer uma chamada de 1 ano de $22 em XYZ. Neste exemplo, vamos supor que o prêmio da opção seja de $3, ou $1 a mais que o valor dentro do dinheiro da opção. Se a ação cair abaixo de $22 e continuar abaixo de $22 no vencimento da opção, o prejuízo do trader estaria limitado ao prêmio de $3 pago pela opção, qualquer que seja a baixa do preço da ação. Se, no entanto, a ação cair abaixo de 22 e em seguida recuperar-se até 30, no momento que a opção vencer, a operação daria um lucro de $5 por ação, a diferença entre o preço de vencimento de $30 e o preço de strike de 22, subtraído o prêmio de $3 por opção. Enquanto nesse cenário, o trader que optou pelo stop teria perdido $2 por ação, o trader que comprou a opção teria ganhado $5 por ação, $1 a menos que a alta líquida do preço da ação. Evidentemente, se não ocorrer o stop, o trader que optou por ele estará $1 melhor por ação, a parte do prêmio que excede o valor dentro do dinheiro da opção. As opções dentro do dinheiro têm a vantagem extra de exigir um aporte de cash muito menor que uma posição longa convencional. Qual é a melhor forma de controlar o risco de uma posição, os stops ou as posições dentro do dinheiro? A resposta depende da preferência de cada um, da liquidez das opções e de quanto essas opções estão baratas no momento da operação. A intenção aqui é simplesmente mostrar que, em algumas circunstâncias e para alguns traders, as opções dentro do dinheiro podem proporcionar uma ferramenta de gestão de risco mais atraente que os stops, devendo, portanto, ser cogitadas como possível alternativa a posições simplesmente protegidas por stops. Gestão de riscos em relação ao portfólio. O flagship Bluecrest, um fundo multigestor administrado por Michael Platt, projetado para restringir ao máximo os prejuízos, obteve retornos anuais superiores a 12% após taxas ao longo de 13 anos, tendo mantido a desvalorização de pico-vale abaixo de 5% durante todo esse período. Como a Bluecrest conseguiu entregar retornos de 2 dígitos ao longo de um período tão extenso, mantendo a desvalorização tão baixa? A resposta reside, antes de tudo, na estratégia de gestão de risco do portfólio, que impõe limites estritos ao valor que cada gestor pode perder antes que se retire o capital. Cada ano calendário começa do zero. Cada gestor tem autorização para perder no máximo 3%. Caso contrário, sua carteira é reduzida em 50%. Caso o gestor perca de novo 3% do saldo que lhe resta, a carteira é totalmente cortada pelo restante do ano. Essas regras rígidas de controle de risco foram criadas para manterem no máximo 5% o prejuízo máximo de cada gestor. Combinadas, 2 perdas sucessivas de 3% resultam num prejuízo inferior a 5%, porque a segunda perda de 3% atinge apenas 50% do saldo. Você deve estar pensando que manter uma rédea tão curta de prejuízo máximo aceitável também deveria levar a retornos muito modestos. Como, então, o fundo conseguiu alcançar retornos anuais 2,5 vezes maiores, na média, que a maior desvalorização de qualquer ação em todo esse período? O segredo é que a regra de risco dos 3% se aplica apenas à carteira inicial do gestor para o ano inteiro. Por isso, embora as regras de controle de risco incentivem os gestores do fundo a serem muito cautelosos logo no início, esses mesmos gestores podem assumir riscos cada vez maiores à medida que vão criando um colchão de lucros.
Na prática, um gestor pode arriscar os 3% originais mais quaisquer lucros adicionais do ano anterior, antes que seja adicionado o gatilho da redução de carteira. Essa estrutura garante a preservação do capital, ao mesmo tempo que mantém aberto o potencial de alta, ao autorizar maior tomada de risco com os lucros. Alguns traders talvez considerem que o método de gestão de riscos da Blue Crest pode servir como modelo para restringir as perdas anuais a um teto pré-definido, mantendo ao mesmo tempo o potencial para altas maiores. Os traders podem escolher seus próprios níveis adequados de prejuízo, como limites para redução de exposição ou de encerramento de operações. Saídas rápidas em caso de engano. Os magos do mercado têm a capacidade de pular fora rapidamente caso se enganem. Quando entrevistei Steve Cohen, fundador da SEC Capital e um dos traders mais bem-sucedidos do planeta, ele me contou de um trade em que se equivocou totalmente. Eu estava vendido na ação a $169. Saiu o balanço e era simplesmente fenomenal. Sucesso absoluto. Saí numa alta forte no trading pós-fechamento, recomprando minha posição a 187. Nesse trade, deu tudo errado. No dia seguinte, a ação abriu a $197. Por isso, graças a Deus, eu estava coberto pelo trading pós-fechamento. Perguntei a Cohen se ele tinha o talento de sempre sair por cima mesmo estando equivocado. Cohen respondeu: "É melhor ter. Esse não é um jogo perfeito. Eu acompanho os números dos meus traders. O melhor deles só ganha dinheiro 63% das vezes. A maioria dos traders da SEC só lucra numa faixa entre 50% e 55% das vezes. Isso quer dizer que se erra muito. E, quando se erra muito, é melhor certificar-se de que o prejuízo seja o menor possível e que o lucro seja o maior possível." O dilema do trader. Existe um dilema comum que a maioria dos traders já enfrentou em um momento ou outro. Você tem uma posição que lhe é adversa, mas mesmo assim acredita naquele trade. Por um lado, não quer que o prejuízo naquela posição fique ainda pior. Por outro, tem medo de, assim que pular fora, o mercado virar em favor do trade liquidado. É um conflito que pode fazer o trader travar e não agir na hora que as perdas se acumulam. Steve Cohen também tinha conselhos úteis para lidar com esse tipo de situação. Caso o mercado esteja indo contra você, sem que você saiba o motivo, saia pela metade. Sempre dá para voltar depois. Se você fizer isso 2 vezes, terá tirado 3/4 da posição. O que sobrar já não será mais relevante. Sofrer um prejuízo parcial é muito mais fácil do que liquidar completamente uma posição, e não deixa de ser um jeito de agir em vez de procrastinar. No entanto, a maioria dos traders resiste à ideia de uma liquidação parcial. Por quê? Porque a liquidação parcial é a garantia total de que você cometeu um erro. Se ocorrer uma reviravolta no mercado, então é porque você não devia ter liquidado nada. E se o mercado continuar desfavorável, então é porque deveria ter liquidado totalmente a posição. O que quer que aconteça, você estará parcialmente errado. A necessidade de ter 100% de razão impede que muitos traders cogitem a liquidação parcial. Infelizmente, ao tentar estar 100% certos, muitos acabam ficando 100% errados. Da próxima vez que hesitar entre liquidar uma posição perdedora ou trincar os dentes e aguentar a tempestade, lembre-se de que existe uma terceira opção possível, a liquidação parcial. Alternativa que, como aponta Cohen, pode ser usada várias vezes numa mesma posição. Michael Marcus argumenta que quando se está confuso em relação àquilo que se deve fazer com uma posição, liquidar é o melhor jeito de recuperar a clareza. Se estiver em dúvida, liquide e tenha uma boa noite de sono. Já fiz isso um monte de vezes e no dia seguinte tudo fica mais claro. Quando você está dentro da posição, não consegue raciocinar. Ao liquidar, consegue pensar de novo com clareza. Essa observação de Marcus, de que se obtém mais clareza fora de uma posição, faz lembrar o raciocínio por trás do conselho de Bruce Kovner, de escolher a hora de sair antes de entrar em um trade. Um motivo subestimado para evitar grandes perdas.
É bastante óbvia a consequência negativa direta de deixar um prejuízo se avolumar desnecessariamente. Porém, existe outra consequência de um prejuízo grande, bem menos óbvia, que pode ter um enorme impacto negativo sobre uma aplicação. Um prejuízo grande faz o trader travar mentalmente, o que resulta no desperdício de oportunidades vencedoras. Veja o que Michael Platt tem a dizer sobre prejuízos grandes. Você se sente um idiota e fica sem ânimo para tentar qualquer outra coisa. Aí, a oportunidade passa na sua frente e você não consegue agarrá-la. Isso acontece com uma frequência insuportável. É um jogo em que você quer estar no lugar certo quando aquele trade espetacular aparecer. É a regra dos 80/20 que vale para a vida. No trading, 80% do lucro do seu portfólio vem de 20% das suas ideias. Não é física quântica. Gestão financeira não precisa ser algo complexo. Embora livros inteiros se dediquem exclusivamente a esse tema, acredito que uma regra tão simples que pode ser resumida em uma única frase pode fazê-lo percorrer 90% do caminho. Larry Hite, cofundador do Mint Investment, um dos consultores de trading de commodities mais bem-sucedidos dos anos 1980, expôs de maneira muito clara sua impressão em relação ao ingrediente mais importante da estratégia de sua empresa. A primeiríssima regra que seguimos à risca na Mint é: nunca arrisque mais do que 1% da carteira total em um único trade. Eis a gestão financeira eficiente em uma única frase. Como Hite acrescentou, ao arriscar apenas 1%, não preciso me preocupar com nenhum trade específico. Essa regra simples funciona porque evita que um único trade infeliz faça um enorme estrago. Pode até ser que você perca dinheiro operando, mas não será eliminado do jogo por causa de um ou outro trade ruim, em que se permite o acúmulo de prejuízos sem limite. Um doloroso desfecho vivenciado por muitos traders, até mesmo aqueles com metodologias eficazes de entrada no trade. Não há nada de mágico nesse limite de 1%. Você poderia usar 0,5% ou 2%, ou qualquer valor mais apropriado à sua estratégia. A questão-chave é a existência de um limite bem definido para o prejuízo em qualquer trade. Uma gestão financeira eficaz não é uma questão de complexidade, e sim de disciplina. Mesmo as mais simples regras de controle de risco provavelmente darão para o gasto, desde que você tenha disciplina de cumpri-las.